Há decisões que carregamos como cicatrizes invisíveis pelo resto da vida. Escolhas que parecem pequenas no momento em que são feitas, mas que destroem tudo ao redor com a força de um furacão silencioso. Esta é a história de uma dessas decisões. Tomada numa tarde quente de março de 1989, numa casa simples de Feira de Santana, interior da Bahia, quando uma garota de 17 anos abriu o portão de madeira pintada de azul desbotado e convidou para dentro não apenas um rapaz por quem estava apaixonada, mas também o fim de tudo que sua família havia construído em 3 gerações de trabalho honesto e suor derramado debaixo do sol escaldante do sertão. O que aconteceu naquela casa nas semanas seguintes mudaria para sempre o destino de 7 pessoas. Deixaria 2 mortas, uma desaparecida e as outras 4 carregando um peso que nenhuma confissão, nenhuma lágrima e nenhum arrependimento jamais conseguiria aliviar completamente. Daniela Santos tinha olhos castanhos que brilhavam com aquela intensidade particular das meninas que ainda acreditam que o amor pode salvar qualquer um, que ainda não aprenderam que algumas pessoas não querem ser salvas porque já se acostumaram demais com a escuridão. Ela usava o cabelo preso num rabo de cavalo alto, vestia shorts jeans curtos e uma blusa cor-de-rosa desbotada de tanto lavar no tanque do quintal, e quando sorria, mostrava um dente da frente ligeiramente torto que sua mãe sempre dizia que dava charme ao rosto. Era a filha do meio de 3 irmãos, a única menina entre Joaquim, o mais velho, que trabalhava com o pai na oficina mecânica, e Pedrinho, o caçula de 12 anos que passava as tardes jogando bola descalço na rua de terra batida. A família Santos era conhecida no bairro da Mangabeira como gente trabalhadora, religiosa, daquelas que nunca deviam nada a ninguém e que cumprimentavam os vizinhos todas as manhãs com um sorriso genuíno e uma palavra gentil. Seu Manuel Santos tinha 52 anos e mãos grandes manchadas de graxa que nunca saía completamente. Não importava quanto esfregasse com sabão de coco. Ele havia montado a oficina mecânica 20 anos antes, num galpão alugado, que com o tempo conseguiu comprar, e trabalhava das 6 da manhã até às 7 da noite, 6 dias por semana, consertando carros velhos, motores de caminhão, qualquer coisa que precisasse de reparo e cujo dono pudesse pagar. Era um homem de poucas palavras, que fumava cigarros de palha sentado na calçada depois do jantar, olhando o movimento da rua enquanto o rádio tocava baixinho música sertaneja pela janela aberta da sala. Tinha o sonho de um dia comprar um terreno maior e construir uma casa de verdade, com piso de cerâmica e banheiro interno. Não aquele banheiro externo que ficava no quintal e que na época das chuvas virava um lamaçal impossível de atravessar sem molhar os pés. Dona Marinalva, sua esposa, tinha 47 anos e trabalhava como costureira, fazendo consertos de roupa para as famílias do bairro e, quando aparecia serviço maior, costurando vestidos de festa e roupas de batizado. Ela era uma mulher pequena, magra, de voz suave e mãos sempre ocupadas, que acordava antes de todo mundo para preparar o café com tapioca e que rezava o terço todas as noites antes de dormir, pedindo proteção para os filhos e agradecendo pelas bênçãos recebidas. Tinha na parede da sala um quadro bordado do Sagrado Coração de Jesus, que havia feito quando era jovem, e acendia uma vela todos os domingos em frente à imagem, sussurrando preces que só ela e Deus conheciam. Era uma mulher que acreditava profundamente no poder da fé, na força do trabalho honesto e na importância da família permanecer unida, não importava o que acontecesse lá fora, no mundo perigoso que parecia cada vez mais violento, cada vez mais distante dos valores que ela havia aprendido com seus pais na roça onde crescera. Daniela conheceu Renan numa festa de aniversário de uma prima em fevereiro daquele ano. Ele tinha 22 anos, era alto, magro, de pele morena e olhos verdes que pareciam enxergar através das pessoas, como se soubesse exatamente o que cada uma estava pensando, quais eram seus medos, seus desejos, suas fraquezas. Usava correntes de ouro no pescoço, tênis importado que ninguém no bairro conseguiria comprar com 1 mês de salário, e dirigia uma moto vermelha brilhante que fazia um barulho ensurdecedor quando acelerava pela rua. Tinha aquele jeito de quem já viu coisas demais, de quem já passou por situações que envelhecem a alma antes do corpo, mas ao mesmo tempo sabia ser charmoso, sabia dizer as palavras certas, fazer os elogios que uma garota de 17 anos, sonhadora e inexperiente, queria ouvir. Quando ele se aproximou dela naquela festa, oferecendo uma cerveja e perguntando seu nome com um sorriso de lado que fazia seu coração disparar, Daniela sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era apenas atração física, embora isso também estivesse presente e forte, era uma sensação de ser vista, de ser escolhida entre todas as outras meninas que também olhavam para ele com interesse mal disfarçado. Renan tinha uma presença magnética, o tipo de pessoa que domina qualquer ambiente onde entra, que faz todo mundo prestar atenção mesmo sem dizer nada, apenas pela forma como se move, como ocupa o espaço,
laço e ele escolheu ela. De todas as garotas naquela festa, foi com Daniela que ele passou a noite conversando, encostado na parede do quintal, longe da música alta e das luzes coloridas, falando sobre sonhos, sobre querer sair daquela vida, sobre como um dia teria dinheiro suficiente para fazer o que quisesse, ir onde quisesse, sem depender de ninguém. Ele não falou sobre como ganhava a vida naquela primeira noite, e Daniela não perguntou porque não queria quebrar o encanto daquele momento. Não queria que nada estragasse a sensação de estar flutuando, de ter encontrado alguém especial, alguém diferente dos meninos bobos da escola, que só sabiam falar de futebol e fazer piadinhas sem graça. Renan era um homem, não um menino. Tinha vivido, tinha histórias para contar, cicatrizes para mostrar. Uma no braço direito que dizia ser de briga de rua quando era adolescente, outra nas costas que nunca explicou completamente. E Daniela, sentada ali no escuro do quintal, bebendo cerveja quente direto da garrafa e ouvindo aquela voz rouca contar histórias que pareciam saídas de um filme, se apaixonou da forma mais perigosa possível, rápido, intensamente e sem nenhuma vontade de questionar o que havia por trás daqueles olhos verdes e daquele sorriso sedutor. Eles começaram a se encontrar escondido. Daniela dizia para a mãe que ia na casa da amiga estudar ou que tinha trabalho de grupo da escola e, na verdade, estava subindo na garupa daquela moto vermelha, abraçada na cintura de Renan, sentindo o vento quente do sertão bater no rosto enquanto ele acelerava pelas estradas de terra que levavam para fora da cidade. Eles iam para um lugar afastado, um terreno baldio perto de um açude quase seco, onde só tinha mato alto e cigarras cantando. E ali ficavam horas conversando, beijando, fazendo planos impossíveis de um futuro juntos que ela queria acreditar que era real. Renan falava sobre comprar uma casa na praia, em Salvador, longe de Feira de Santana, longe de toda aquela pobreza e falta de perspectiva. Falava sobre ter filhos um dia, 2 meninas e um menino, e dar para eles tudo o que ele nunca teve quando era criança. Mas havia momentos em que ele ficava quieto demais, olhando para o horizonte com uma expressão sombria que Daniela não sabia interpretar. Havia vezes em que o telefone público da esquina tocava e ele precisava atender correndo, voltando tenso, nervoso, dizendo que tinha algo para resolver e que precisava ir embora imediatamente. Havia noites em que ele chegava sujo de terra, com arranhões nos braços, cheirando a suor e cigarro, e quando ela perguntava o que havia acontecido, ele apenas dizia para não se preocupar, que era coisa de trabalho, que ela não precisava saber. E Daniela, por mais que sentisse um frio na barriga, por mais que alguma parte dela soubesse que estava entrando em território perigoso, escolhia não insistir, não questionar, não ver o que estava bem na frente de seus olhos. Foi Joaquim, seu irmão mais velho, quem primeiro desconfiou. Ele tinha 23 anos e trabalhava com o pai na oficina desde os 15, quando largou a escola na 8ª série para ajudar a sustentar a família, depois que o avô materno ficou doente e precisou de remédios caros. Joaquim era um rapaz sério, calado, de ombros largos e mãos calejadas, que não sorria muito, mas que tinha um senso de responsabilidade profundo em relação à família. Ele notou que a irmã estava diferente, mais arrumada, usando maquiagem escondida da mãe, chegando tarde em casa com desculpas esfarrapadas. E numa tarde de sábado, quando deveria estar trabalhando na oficina, ele a seguiu. Viu quando ela subiu na garupa da moto vermelha, viu os braços dela ao redor da cintura do cara. Viu como eles aceleraram em direção à saída da cidade. Joaquim conhecia Renan de vista, sabia quem ele era, quem eram seus amigos, em que tipo de negócio estava envolvido. Todo mundo no bairro sabia, ou pelo menos desconfiava. Renan trabalhava para Zé do Pó, um dos traficantes mais conhecidos da região, responsável pela distribuição de cocaína e maconha em pelo menos 5 bairros de Feira de Santana e várias cidades menores ao redor. Não era o chefe, era um dos soldados, um dos que faziam o trabalho sujo, que entregavam a droga, cobravam as dívidas, davam o recado quando alguém precisava ser intimidado. Era gente perigosa, o tipo de pessoa que qualquer pai com juízo manteria a milhares de quilômetros de distância de suas filhas. Quando Daniela chegou em casa naquela noite, Joaquim estava esperando na sala, sentado no sofá velho de tecido desgastado, com os braços cruzados e uma expressão que ela nunca tinha visto no rosto dele. Antes que ela pudesse inventar qualquer desculpa, ele disse baixo, para que os pais não ouvissem do quarto: "Eu vi você hoje com aquele cara da moto. Você sabe quem é ele? Sabe em que ele se envolve?" Daniela sentiu o sangue gelar nas veias, mas levantou o queixo num gesto de desafio que tentava esconder o medo e disse que ele não sabia de nada, que Renan era diferente do que as pessoas pensavam, que estava tentando mudar de vida, sair dessa situação. Joaquim apenas balançou a cabeça, com uma mistura de raiva e preocupação no olhar, e disse: "Se o pai descobrir isso, Dani, vai ser o fim. Você precisa terminar com esse cara antes que aconteça alguma tragédia." Mas Daniela não terminou. Ela não conseguia. Estava envolvida
demais, apaixonada demais, convencida demais de que podia salvá-lo, de que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer coisa. E foi essa convicção, essa teimosia juvenil misturada com a arrogância de quem ainda não aprendeu que nem tudo pode ser resolvido com boas intenções, que a levou a tomar a decisão que mudaria tudo. Renan estava com problemas. Tinha se desentendido com alguém da organização. Algo sobre uma entrega que deu errado, dinheiro que não fechou, detalhes que ele não explicava completamente, mas que deixavam claro que estava com medo de verdade. Ele precisava de um lugar para ficar por alguns dias, só até as coisas se acalmarem, até conseguir resolver a situação. E numa tarde de março, debaixo daquele sol inclemente que derretia o asfalto e fazia miragens aparecerem na estrada, Daniela olhou nos olhos verdes dele e disse que ele podia ficar na casa dela, que seus pais eram boas pessoas, que se ela explicasse a situação, eles entenderiam, ajudariam. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer histórias reais que precisam ser contadas. Renan hesitou. Ele sabia que aquilo era uma má ideia, sabia que estava colocando aquela garota e a família dela em perigo, mas estava desesperado, encurralado, sem muitas opções. Tentou argumentar que não era certo, que poderia dar problema, mas Daniela insistiu com aquela determinação obstinada dos jovens apaixonados que acreditam poder consertar o mundo, que acreditam que suas intenções puras são suficientes para afastar qualquer perigo. E ele, fraco demais, egoísta demais ou desesperado demais para recusar, aceitou. Foi numa quinta-feira à tarde que Daniela trouxe Renan para casa. Seu Manuel estava na oficina, Joaquim trabalhando com ele, Pedrinho na escola e Dona Marinalva costurando na sala quando ouviu o barulho da moto parando em frente ao portão. Ela levantou, foi até a janela e viu a filha descendo da garupa, ajeitando o cabelo, sorrindo para o rapaz de correntes de ouro e tênis caro que desligava o motor. Sentiu algo apertar no peito, uma intuição maternal que funciona como um alarme silencioso, mas persistente. Quando Daniela abriu a porta trazendo o rapaz pela mão, Dona Marinalva já estava em pé na sala, com a agulha ainda na mão e uma expressão confusa no rosto. "Mãe", disse Daniela com um sorriso que tentava parecer natural. "Esse é o Renan, meu namorado. Ele vai ficar uns dias aqui com a gente, tá tudo bem?" Não estava tudo bem. Dona Marinalva sentiu nas entranhas que aquilo não estava certo, mas ela era uma mulher educada, cordial, que não sabia como dizer não para a filha quando ela a olhava com aqueles olhos suplicantes. Renan cumprimentou com educação estudada, chamando-a de senhora, elogiando a casa simples como se fosse um palácio, usando todo o charme que sabia usar quando precisava conquistar alguém. Dona Marinalva ofereceu café, sentou com eles na mesa da cozinha e fez perguntas cautelosas enquanto servia bolo de fubá numa bandeja de plástico floral desbotada. De onde ele era? O que fazia da vida? Conheceu Daniela onde? Renan respondeu com meias verdades ensaiadas. Disse que estava entre empregos, que fazia bicos como motoboy, que morava sozinho depois que os pais morreram num acidente anos atrás. Mentiras suaves, convincentes, misturadas com verdades apenas para dar credibilidade suficiente. Quando seu Manuel chegou em casa ao entardecer, cansado, com as mãos sujas de graxa e o cheiro forte de óleo diesel impregnado na camisa de trabalho, encontrou um estranho sentado à mesa do jantar. Daniela fez as apresentações nervosa, falando rápido demais, explicando que Renan era seu namorado e que estava passando por uma situação difícil, precisava de um lugar para ficar por uns dias. Seu Manuel não disse nada de imediato, apenas olhou para o rapaz com aquele olhar avaliador de quem já viu muita coisa na vida, de quem sabe identificar problemas à distância. Olhou para as correntes de ouro, para o tênis caro, para a postura de quem está acostumado a viver na defensiva, sempre alerta. E quando Renan estendeu a mão para cumprimentá-lo, seu Manuel apertou-a brevemente, sem sorrir, e depois se virou para a filha e disse apenas: "Depois a gente conversa." Joaquim chegou minutos depois e quando viu Renan sentado na sala, conversando com Pedrinho sobre futebol como se fosse um amigo de longa data, sentiu a raiva subir como bile pela garganta. Puxou Daniela para o quintal, longe dos outros, e sussurrou furioso: "Você enlouqueceu? Trouxe esse cara para dentro da nossa casa? Você sabe o risco que está colocando todo mundo?" Daniela se defendeu dizendo que ele estava precisando de ajuda, que estava querendo mudar de vida, que merecia uma chance. Joaquim riu, um riso amargo, sem humor, e disse: "Gente como ele não muda, Dani. Eles só arrastam todo mundo pro buraco junto com eles. Você precisa mandar ele embora antes que seja tarde demais." Mas já era tarde demais. Naquele exato momento, enquanto a família Santos tentava processar a presença daquele estranho em sua casa, em outra parte da cidade, num bar sujo de uma rua sem asfalto, 3 homens conversavam numa mesa de canto sobre o paradeiro de Renan. Zé do Pó, um homem
gordo de bigode grosso e olhos pequenos e cruéis. Batia com os dedos gordos na mesa de madeira manchada de cerveja derramada e dizia para seus capangas que Renan tinha roubado dele. Tinha sumido com 5 quilos de cocaína que deveria ter sido entregue no interior e que ninguém roubava dele e saía ileso. Ofereceu R$1.000 para quem trouxesse Renan de volta, vivo de preferência, porque queria ter o prazer de acertar as contas pessoalmente, mas morto também servia, desde que fosse feito de um jeito que servisse de exemplo para qualquer outro que pensasse em traí-lo. A informação começou a circular. Alguém tinha visto Renan com uma garota, uma menina nova de rabo de cavalo que morava na Mangabeira. Alguém mais sabia o sobrenome da família, Santos. O pai tinha oficina mecânica. Era só questão de tempo até que descobrissem exatamente onde ele estava. E esse tempo estava se esgotando a cada hora que passava, a cada pergunta feita nas esquinas, a cada informante que vendia informações por algumas notas amassadas ou um papelote de cocaína. Na casa dos Santos, a primeira noite com Renan foi tensa e silenciosa. Dona Marinalva preparou o jantar como sempre. Arroz, feijão, carne de sol com macaxeira, mas todos comeram em silêncio constrangedor, apenas o barulho dos talheres batendo nos pratos baratos de louça. Seu Manuel não tirou os olhos de Renan durante toda a refeição, estudando cada movimento, cada palavra, cada trejeito. Joaquim comeu rápido e foi para o quarto sem dizer boa noite. Pedrinho, o único que parecia não sentir a tensão no ar, tagarelou sobre a escola, sobre o jogo de bola da tarde, sobre nada em particular, só para preencher o silêncio incômodo. Depois do jantar, seu Manuel chamou Daniela para conversar no quintal, longe dos outros. Ele falou baixo, mas firme, olhando direto nos olhos da filha. Eu não sei o que você está pensando, menina, mas esse rapaz não pode ficar aqui. Eu não conheço ele, não confio nele, e você não vai botar essa família em risco por causa de um namorado. Amanhã de manhã ele vai embora, entendeu? Daniela sentiu lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair. Disse que seu Manuel estava sendo injusto, que não conhecia Renan, que se desse uma chance veria que ele era uma boa pessoa. Seu Manuel balançou a cabeça cansado e respondeu: eu já vi esse filme, Daniela. Eu já vivi tempo suficiente para saber quando alguém é problema. E aquele menino é problema com P maiúsculo. Amanhã ele sai e você não vai mais ver ele. É ordem, mas ordens não significam nada quando se está apaixonado aos 17 anos. Daniela voltou para dentro chorando. Foi direto para o quarto que dividia com Pedrinho, que já estava dormindo na rede armada no canto. Renan estava dormindo no sofá da sala, usando uma coberta velha que Dona Marinalva tinha separado. E quando Daniela passou por ele indo para o quarto, ele abriu os olhos e a olhou com uma expressão que misturava gratidão e algo mais escuro que ela não soube identificar. Naquela noite, Daniela não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama de solteiro com o lençol fino colado no corpo por causa do calor, olhando para o teto de eternite, manchado pela umidade, pensando em formas de convencer o pai a deixar Renan ficar, planejando como eles poderiam fugir juntos se necessário, fantasiando sobre uma vida longe dali, onde ninguém conhecesse o passado dele e onde pudessem recomeçar do zero. Do outro lado da parede, no quarto do casal, seu Manuel e Dona Marinalva também não dormiam. Ela perguntava baixinho o que eles deviam fazer, e ele respondia que pela manhã conversaria com Renan, daria algum dinheiro para ajudar e pediria educadamente que ele fosse embora e nunca mais aparecesse perto de Daniela. Dona Marinalva concordou em silêncio, mas algo dentro dela, aquela intuição maternal que nunca falha, dizia que as coisas não seriam tão simples assim, que aquele rapaz de olhos verdes tinha trazido algo escuro para dentro de sua casa, algo que não iria embora facilmente. Na manhã seguinte, sexta-feira, as coisas começaram a desmoronar. Seu Manuel acordou cedo, como sempre, preparou seu café preto forte e foi para a sala para ter a conversa prometida com Renan. Mas Renan não estava no sofá. A coberta estava jogada de qualquer jeito, a porta da frente entreaberta, deixando o ar quente da manhã entrar. Seu Manuel sentiu um alívio momentâneo pensando que o rapaz tinha ido embora por conta própria, poupando-o de uma conversa difícil. Mas então ouviu vozes baixas vindo do quintal. Quando foi verificar, encontrou Renan e Daniela conversando encostados na parede dos fundos, muito próximos, e notou algo que fez seu sangue gelar. Renan estava contando dinheiro, várias notas de 50 e 100 reais, mais dinheiro do que a família via em meses de trabalho, e guardando no bolso da calça jeans enquanto falava baixo com Daniela, que balançava a cabeça concordando com alguma coisa que ele dizia. Seu Manuel não disse nada naquele momento. Voltou para dentro, tomou seu café amargo em silêncio, pegou as ferramentas e foi para a oficina antes que os outros acordassem. Mas durante todo aquele dia, enquanto consertava um motor de Kombi velho que se recusava a pegar, sua mente não parava de trabalhar, processando o que havia visto, as implicações daquele dinheiro todo, a sensação crescente de que havia trazido uma serpente para dentro de casa e agora não sabia como expulsá-la sem ser picado. Na escola,
escola, Daniela não conseguiu prestar atenção em nenhuma aula. Estava preocupada com Renan, que tinha dito pela manhã que precisava sair para resolver algumas coisas, mas que voltaria antes do anoitecer. Ela não sabia exatamente o que ele ia fazer. Ele não contou detalhes, apenas disse que tinha um encontro marcado com alguém que talvez pudesse ajudá-lo a resolver seus problemas com Zé do Pó, que talvez houvesse uma forma de acertar as coisas sem violência. Daniela queria acreditar nisso. Precisava acreditar, porque a alternativa era admitir que tinha colocado sua família em perigo por causa de alguém que talvez não valesse todo aquele risco. Durante o intervalo, sua melhor amiga, Joana, puxou-a para um canto do pátio e perguntou o que estava acontecendo, porque Daniela estava diferente, distante, preocupada. Daniela quase contou tudo, quase abriu o coração e dividiu aquele peso que estava esmagando seu peito. Mas no último momento recuou, disse que não era nada, apenas cansaço, e mudou de assunto rapidamente. Algumas coisas são pesadas demais para dividir, algumas decisões precisam ser carregadas sozinhas, por mais que doam, por mais que assustem. Renan voltou no meio da tarde, chegando de moto numa velocidade perigosa, derrubando a terra da rua ao frear bruscamente em frente ao portão. Daniela estava sozinha em casa, os irmãos na escola. A mãe tinha saído para entregar um vestido pronto na casa de uma cliente no outro lado do bairro, o pai na oficina. Quando ela abriu o portão, viu imediatamente que algo estava errado. Renan estava pálido, suando, olhando constantemente para trás como se esperasse ser seguido. Entrou rápido, puxou-a para dentro e trancou a porta com força excessiva. O que aconteceu? Ela perguntou com a voz trêmula e ele balançou a cabeça, passou as mãos pelos cabelos numa tentativa frustrada de se acalmar e disse: "Deu tudo errado, Dani. O cara que eu ia encontrar, ele trabalha pro Zé. Era uma armadilha. Eu consegui fugir, mas eles me viram. Sabem que carro eu tô usando, sabem que direção eu segui. É questão de tempo até acharem essa casa." O mundo de Daniela desabou naquele momento. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar na parede para não cair. O que a gente faz?" perguntou com a voz saindo fina, quase infantil. Renan andava de um lado para o outro da sala pequena, como um animal enjaulado, pensando rápido, calculando opções. "Eu preciso sumir daqui, agora, mas não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro suficiente. Não conheço ninguém que vá me esconder sabendo que o Zé tá atrás de mim." Ele parou, olhou para ela com uma intensidade que fez Daniela estremecer e perguntou algo que ela jamais imaginaria ouvir. "Seu pai tem dinheiro guardado aqui em casa? Algo que eu possa pegar emprestado? Eu juro que devolvo quando as coisas se acalmarem." Daniela sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. "Você tá me pedindo para roubar dinheiro do meu pai?" Renan se aproximou, segurou seus ombros com força demais, machucando, e disse desesperado: "Não é roubar, é emprestar. Eu preciso desse dinheiro para fugir, para sair da cidade, senão eles vão me matar, Dani. Me matar de verdade. E talvez venham atrás de você também, porque você tá comigo. Você quer isso? Quer que eu morra? Quer morrer também?" Era chantagem emocional da forma mais cruel possível, e alguma parte de Daniela sabia disso, mas estava apavorada demais, confusa demais, com o coração batendo rápido demais para pensar com clareza. Ela sabia que os pais guardavam um dinheiro num cofre pequeno dentro do guarda-roupa do quarto. Economias de anos de trabalho, menos de R$2.000 provavelmente, mas era tudo o que tinham. O colchão financeiro para emergências, para comprar remédios se alguém ficasse doente, para consertar o telhado quando chovesse forte demais. Mas Renan estava dizendo que precisava daquilo para sobreviver, e ela tinha trazido ele para dentro daquela casa, tinha prometido ajudar, e agora estava colhendo as consequências de suas escolhas impensadas. Eu não sei a combinação," ela disse finalmente, e era verdade. Renan soltou seus ombros, voltou a andar pela sala pensando: "Onde está seu irmão? O mais velho? Ele parece esperto, deve saber abrir essas coisas." Daniela balançou a cabeça energicamente. "Não, o Joaquim vai matar você se souber que você está pedindo isso. Ele já te odeia. Por favor, vamos pensar em outra coisa." Mas não houve tempo para pensar em outra coisa, porque naquele momento ouviram o barulho de motos se aproximando, várias motos, e vozes masculinas gritando na rua. Renan correu até a janela, espiou por entre as cortinas surradas e sussurrou uma palavrada que Daniela nunca o tinha ouvido dizer. Eles acharam: "Tem 3 caras lá fora. A gente precisa sair por trás agora." Daniela estava paralisada de medo, incapaz de se mover, de pensar. Renan a puxou pela mão, arrastou-a em direção aos fundos da casa, passou pela cozinha e estava quase no quintal quando a porta da frente foi arrombada com um chute violento que fez a madeira velha estalar e se despedaçar. 3 homens entraram, e o primeiro deles, um sujeito alto de camisa regata que mostrava tatuagens pelo braço inteiro, apontou uma arma para Renan e disse com uma calma assustadora: "Vai fugir para onde, Renan? Você sabia que isso ia acabar assim." O tempo pareceu parar. Daniela olhou para a arma, para Renan, para os homens que ocupavam a sala de sua casa como se fossem donos daquele espaço
braço e sentiu uma onda de terror tão intensa que seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Renan levantou as mãos devagar numa tentativa de mostrar que não era uma ameaça e disse: calma, a gente pode resolver isso conversando. Eu tenho parte do dinheiro, posso conseguir o resto. O homem da arma riu, um som seco, desagradável. Você acha que o Zé quer dinheiro? Não, meu irmão, ele quer sua cabeça. Mas antes disso, ele quer saber onde está a mercadoria que você roubou. Foi nesse momento que Daniela entendeu a dimensão completa do erro que havia cometido. Renan não estava apenas com problemas, não estava apenas devendo dinheiro. Ele tinha roubado drogas, tinha traído pessoas perigosas, tinha mentido para ela sobre tudo, e agora ela e sua família estavam no meio de uma guerra que não era delas, pagando o preço de uma ingenuidade que parecia infantil em retrospecto. O segundo homem, mais baixo, gordo, com uma corrente grossa no pescoço, olhou para Daniela e perguntou: quem é a gata? O tom na voz dele fez Daniela sentir vontade de vomitar. Renan se colocou ligeiramente na frente dela, num gesto protetor que era tarde demais, e disse: ela não tem nada a ver com isso, deixa ela em paz. Ela mora aqui? Essa é a casa dela? Perguntou o terceiro homem, mais jovem, com um boné virado para trás e uma tatuagem de lágrima no rosto que indicava que já havia matado alguém. Segundo Daniela, tinha ouvido falar na escola sobre esses símbolos do mundo do crime. Quando ninguém respondeu, ele repetiu a pergunta gritando: eu perguntei se essa é a casa dela. Daniela assentiu tremendo, incapaz de falar. O homem sorriu de um jeito que não tinha nenhuma alegria, apenas crueldade, e disse: então a família dela vai pagar pelas escolhas dele também. É assim que funciona. Naquele momento, como se o universo estivesse conspirando para piorar uma situação já impossível, Pedrinho abriu o portão. Tinha voltado mais cedo da escola porque o professor tinha faltado. Estava entrando com a mochila nas costas e uma manga de picolé na mão, completamente alheio ao pesadelo que estava acontecendo dentro de sua casa. Ele abriu a porta e congelou ao ver os três homens estranhos, a irmã pálida como um fantasma, Renan com as mãos levantadas. O homem da arma se virou para o menino e disse: entra e fecha a porta, garoto. Devagar, Pedrinho obedeceu com os olhos arregalados de medo, e Daniela sentiu seu coração se despedaçar ao ver o irmão pequeno ser puxado para dentro daquele inferno que ela mesma havia criado. O menino largou a mochila no chão e correu para perto dela, agarrando-se em sua cintura, tremendo. Ela o abraçou tentando transmitir uma proteção que não tinha como oferecer, sussurrando no ouvido dele que tudo ficaria bem. Uma mentira óbvia que nenhum dos dois acreditava. O homem da arma olhou para Renan e disse: última chance, onde está a droga? Renan respirou fundo e respondeu algo que Daniela nunca imaginou que ouviria: eu vendi, já gastei o dinheiro, não tenho nada para devolver. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, prenunciando violência. O homem da arma baixou a cabeça, balançou-a de um lado para o outro como se estivesse profundamente desapontado, e então, sem aviso, ergueu a arma e atirou. O barulho foi ensurdecedor dentro da sala pequena, um estampido que fez Daniela e Pedrinho gritarem ao mesmo tempo. Renan caiu de joelhos, segurando a perna, sangue jorrando entre seus dedos, gritando de dor. Próximo tiro é na cabeça, gritou o homem. Onde está o dinheiro da venda? Renan estava no chão se contorcendo, gemendo, e entre os gemidos conseguiu dizer que o dinheiro estava escondido, enterrado num terreno baldio perto do açude, que podia levar eles até lá. O homem da arma olhou para os companheiros e fez um gesto com a cabeça. O gordo pegou Renan pelo braço, puxou-o de pé sem nenhum cuidado com o ferimento e começou a arrastá-lo em direção à porta. O homem da arma olhou para Daniela e Pedrinho e disse: vocês dois não vão sair daqui. Vão ficar quietinhos até a gente voltar. Se vocês chamarem a polícia, se contarem para alguém o que aconteceu aqui, a gente volta e mata todo mundo nessa casa. Entenderam? Daniela conseguiu balançar a cabeça, ainda segurando Pedrinho, que soluçava baixinho contra ela. Os três homens saíram, levando Renan, que deixou um rastro de sangue pelo chão da sala até a porta. Quando o som das motos se afastou, Daniela soltou Pedrinho e correu para trancar a porta. Empurrou o sofá contra ela como se aquilo pudesse protegê-los de alguma coisa, e então desabou no chão tremendo convulsivamente. Pedrinho estava chorando, perguntando o que estava acontecendo, quem eram aqueles homens, por que tinham machucado o namorado dela. Daniela não conseguia responder, apenas segurava o irmão e chorava também, repetindo baixinho que tinha feito uma coisa muito errada, e que não sabia como consertar. Quando Dona Marinalva chegou em casa meia hora depois, encontrou a porta arrombada, os filhos abraçados no chão da sala chorando, sangue manchando o piso de cimento queimado. Ela largou a sacola de compras que trouxera do mercado e correu para os filhos, ajoelhou-se ao lado deles, perguntando desesperada o que havia acontecido, quem tinha feito aquilo, se estavam machucados. Foi Pedrinho quem contou, entre soluços, sobre os homens com armas, sobre o tiro, sobre Renan sendo levado embora. Dona Marinalva
Marinalva olhou para Daniela com uma expressão que era uma mistura de horror, incompreensão e algo pior. Decepção profunda, o tipo de decepção que corrói a confiança entre mãe e filha de uma forma que talvez nunca se conserte completamente. "O que você fez, Daniela?" perguntou Dona Marinalva com a voz trêmula. "O que você trouxe para dentro da nossa casa?" Daniela não conseguiu responder, apenas baixou a cabeça envergonhada, destruída pelo peso da culpa. Dona Marinalva mandou Pedrinho ir para o quarto, trancar a porta e não sair por nada. Então pegou Daniela pelo braço e a puxou para a cozinha. "Me conta tudo, agora, do começo." E Daniela contou entre lágrimas e soluços sobre Renan, sobre o envolvimento dele com tráfico, sobre os problemas que ele estava enfrentando, sobre ter achado que podia ajudá-lo trazendo para dentro de casa. Contou sobre as ameaças, sobre os homens que invadiram, sobre Renan sendo levado depois de levar um tiro. Dona Marinalva ouviu tudo em silêncio, com as mãos tremendo, e quando Daniela terminou de falar, ela disse apenas: "Seu pai não pode saber. Não ainda. Ele tem pressão alta. Isso vai matar ele." Daniela olhou para a mãe incrédula. "Como a gente vai esconder isso? A porta tá arrombada, tem sangue na sala." Dona Marinalva pensou rápido, como mulheres acostumadas a resolver crises familiares sabem fazer, e disse: "A gente limpa o sangue agora. Quando seu pai chegar, a gente diz que teve uma tentativa de assalto, que os ladrões arrombaram a porta, mas fugiram quando perceberam que tinha gente em casa. Amanhã ele conserta a porta. Ninguém precisa saber sobre o seu namorado, sobre o que aconteceu de verdade. Era uma mentira frágil, mas era tudo que tinham." Elas passaram a próxima hora limpando freneticamente o sangue do chão, esfregando com água sanitária até que o cheiro forte do produto químico dominasse a casa, tentando apagar as evidências físicas de algo que estava marcado permanentemente em suas memórias. Quando seu Manuel chegou do trabalho ao anoitecer, encontrou a porta arrombada e entrou alarmado, gritando pelos nomes de todos. Dona Marinalva saiu do quarto onde estava com os filhos e contou a história ensaiada sobre a tentativa de assalto. Seu Manuel inspecionou a casa toda, verificou se nada havia sido roubado, olhou para a esposa e os filhos, procurando sinais de ferimentos, e então pegou um martelo e pregos e começou a consertar a porta provisoriamente até poder comprar uma nova. Joaquim chegou minutos depois e, quando soube do suposto assalto, ficou desconfiado imediatamente. Ele conhecia aquele bairro, sabia que assaltos assim não eram comuns e notou algo que o pai não percebeu: o cheiro de água sanitária forte demais, como se estivessem tentando esconder algo. Quando conseguiu ficar sozinho com Daniela por um momento na cozinha, enquanto a mãe preparava o jantar, ele a encurralou contra a pia e sussurrou: "Cadê o Renan? Isso tem a ver com ele, não tem?" Daniela tentou mentir. Disse que Renan tinha ido embora de manhã e não tinha nada a ver com o assalto. Mas Joaquim viu a mentira nos olhos dela, na forma como desviava o olhar, como mordia o lábio nervosamente. "Você vai acabar com essa família", ele disse baixinho, com uma raiva contida que era mais assustadora do que se estivesse gritando. "Seja lá o que você fez, seja lá o que está escondendo, vai acabar com todos nós." Aquela noite, ninguém dormiu de verdade. Seu Manuel ficou sentado na sala com um cano de ferro no colo, vigiando a porta consertada precariamente, atento a qualquer som estranho. Dona Marinalva rezava baixinho no quarto, o terço entre os dedos, pedindo proteção para sua família, pedindo que aquele pesadelo acabasse. Joaquim dormia com uma faca debaixo do travesseiro, preparado para defender os irmãos se necessário. Pedrinho tinha pesadelos e acordava assustado várias vezes, precisando que a mãe fosse até seu quarto acalmar. E Daniela ficava deitada no escuro, olhando para o teto, pensando em Renan, se perguntando se ele estava vivo ou morto, se os homens tinham acreditado na história dele sobre o dinheiro enterrado, se voltariam para fazer mal à sua família. As respostas vieram na manhã seguinte, um sábado que começou com o sol nascendo vermelho no horizonte, como se o próprio céu estivesse sangrando. Seu Manuel tinha acabado de acordar e estava na cozinha preparando café quando ouviu batidas na porta. Batidas fortes, insistentes, nada educadas. Quando abriu, tentando manter uma expressão calma apesar do coração disparado, encontrou dois dos homens do dia anterior, o da arma e o gordo. "Seu Manuel Santos?", perguntou o da arma, já empurrando o caminho para dentro sem esperar resposta. "A gente precisa conversar sobre sua filha e as escolhas ruins que ela anda fazendo." Seu Manuel sentiu o sangue gelar, mas manteve a postura. Colocou-se entre os homens e o corredor que levava aos quartos onde sua família ainda dormia. "Não sei do que vocês estão falando. Vocês são os assaltantes de ontem? Saiam da minha casa antes que eu chame a polícia." O homem da arma riu. "Polícia? Vai chamar a polícia mesmo? Então vamos fazer assim. Você chama e enquanto a polícia não chega, eu conto pra você toda a história da sua filha Daniela, de como ela tá namorando com um ladrão que roubou 5 quilos de cocaína do meu patrão, de como ela trouxe esse verme pra dentro da sua casa, colocando você e toda a sua família na mira." As palavras caíram sobre seu Manuel como pedradas.
pedradas. Ele olhou para o homem, depois para o gordo que bloqueava a saída e sentiu as pernas fraquejarem. Isso não é verdade. Mas mesmo enquanto dizia sabia que era verdade, todas as peças se encaixando com uma clareza dolorosa. O comportamento estranho de Daniela nas últimas semanas, o rapaz de correntes de ouro aparecendo do nada querendo ficar na casa deles, as olhadas preocupadas de Joaquim, o suposto assalto que não fazia sentido. Tudo fazia sentido agora. Um sentido horrível, devastador. Seu namoradinho não tinha o dinheiro que prometeu, continuou o homem da arma, sentando-se no sofá da sala como se estivesse em casa, cruzando as pernas confortavelmente. A gente procurou onde ele disse não tinha nada. Então a gente perguntou de novo, com mais ênfase. Ele acabou admitindo que gastou tudo, que não tem como devolver. Então agora a dívida passou para ele, para a família dela e consequentemente para você. São 20 mil reais. Você tem até terça-feira para arranjar o dinheiro. 20 mil reais. Era mais dinheiro do que seu Manuel ganharia em 2 anos de trabalho. Era impossível, inimaginável. Eu não tenho esse dinheiro, ele disse com a voz saindo rouca. Não tem como eu conseguir isso. O homem se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, e disse com uma calma que era pior do que qualquer grito. Então você arranja. Vende a casa, vende a oficina, pede emprestado, rouba um banco, eu não me importo como. Mas terça-feira à noite alguém vai bater nessa porta e você vai entregar 20 mil reais. Ou então começamos a cobrar de outras formas. E acredite, você não quer saber quais são essas outras formas. Naquele momento, Daniela apareceu na porta do corredor, acordada pelo barulho das vozes. Quando viu os 2 homens na sala, quando viu a expressão destruída no rosto do pai, entendeu que ele sabia de tudo. O homem da arma olhou para ela e sorriu. Bom dia, princesa. Seu namorado mandou um recado. Ele realmente te ama e lamenta muito por ter estragado sua vida. A forma como disse aquilo, com um sarcasmo cruel, fez Daniela querer desaparecer, se dissolver no ar, deixar de existir. O homem se levantou, caminhou em direção à porta e antes de sair disse por cima do ombro: terça-feira, 20 mil, não se esqueçam. Depois que eles saíram, o silêncio que ficou na casa era tão denso que parecia sólido. Seu Manuel ficou parado no meio da sala, olhando para o chão, processando o que havia acabado de acontecer. Dona Marinalva tinha saído do quarto ao ouvir as vozes estranhas e estava parada no corredor, uma mão na boca, os olhos marejados. Joaquim também tinha acordado e estava na porta do quarto, punhos cerrados, mandíbula apertada, e Daniela estava ali no centro de tudo, sentindo o peso de todos aqueles olhares, sabendo que havia destruído sua família de uma forma que talvez nunca pudesse ser reparada. Foi seu Manuel quem quebrou o silêncio, e quando falou, sua voz estava estranhamente calma, controlada, o que era de alguma forma pior do que se estivesse gritando: você trouxe um traficante para dentro da minha casa, colocou sua mãe em perigo, seus irmãos, deu um tiro no pé dessa família inteira. Daniela tentou falar, tentou explicar, se desculpar, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Eu trabalhei 30 anos da minha vida para construir o que a gente tem. Não é muito, mas é honesto, é limpo. E você jogou tudo fora por causa de um vagabundo que você conhece há quanto tempo? 1 mês? 2? Eu não sabia que ia acontecer isso, Daniela conseguiu dizer entre lágrimas. Eu só queria ajudar ele. Eu achei que... Seu Manuel riu, um som amargo, sem alegria. Você não pensou. Esse é o problema. Você não pensou em nada além daquela paixonite boba de adolescente. E agora? Agora eu tenho que arranjar 20 mil reais em 3 dias ou esses homens vão voltar e fazer o quê? Matar um de nós? Queimar a casa? Levar o Pedrinho? O que você acha que vai acontecer? Se você está acompanhando essa história até aqui, deixe um like para apoiar o canal. Histórias reais como essa precisam ser contadas para que possamos entender as consequências de nossas escolhas. Dona Marinalva se aproximou do marido, tocou seu braço suavemente e disse: a gente precisa conversar com calma, pensar numa solução. Mas seu Manuel se afastou do toque dela, foi até a porta, pegou as chaves da caminhonete velha que usava para a oficina e disse: eu vou dar uma volta, preciso pensar. E saiu deixando todos ali parados, destruídos. Joaquim olhou para Daniela com uma expressão que misturava raiva, decepção e algo que parecia ser pena. Então voltou para o quarto e bateu a porta. Pedrinho, que tinha acordado com toda a confusão, mas não entendia completamente o que estava acontecendo, perguntou para a mãe: a gente vai ter que mudar daqui, aqueles homens vão voltar. Dona Marinalva abraçou o filho mais novo, acariciando seus cabelos, e disse que tudo ficaria bem. Mais uma mentira numa sequência de mentiras que se acumulavam como camadas de tinta velha descascando de uma parede úmida. Então, olhou para Daniela e disse baixinho: vai pro seu quarto, fica lá até eu te chamar. Daniela obedeceu sem questionar, arrastando
arrastando-se até o quarto que dividia com Pedrinho. Sentou-se na cama e ficou ali olhando para as paredes vazias, para o crucifixo pequeno que a mãe tinha pendurado acima da cabeceira, se perguntando como tudo tinha ido tão errado tão rápido, como uma decisão que parecia tão certa, tão nobre na hora de ser tomada, tinha se transformado naquela catástrofe. Seu Manuel voltou no final da tarde. Tinha dirigido sem destino pelas estradas empoeiradas ao redor da cidade, fumando cigarro atrás de cigarro, tentando processar o que fazer. Pensou em ir à polícia, mas sabia que isso significaria colocar Daniela na cadeia por cumplicidade, e por mais raiva que estivesse dela, ainda era sua filha, ainda não conseguia imaginar entregá-la para o sistema. Pensou em pegar a família e fugir, ir para outra cidade, começar do zero. Mas como? Com que dinheiro? E principalmente, como reconstruir uma vida sabendo que estava sendo covarde, correndo ao invés de enfrentar as consequências. Quando entrou em casa, reuniu toda a família na sala. Até Pedrinho estava ali sentado no chão de pernas cruzadas, olhando para o pai com olhos grandes e assustados. Seu Manuel ficou de pé, na frente de todos, as mãos nos bolsos, e disse: "Eu pensei muito. A gente tem algumas opções, nenhuma boa. Primeira, a gente vai na polícia, conta tudo, espera que eles consigam prender esses caras antes que nos matem. Mas isso significa expor a Daniela, que pode ser presa também. Segunda opção, a gente tenta conseguir o dinheiro. Eu posso hipotecar a oficina, pedir emprestado para todo mundo que conheço, talvez, só talvez, consiga reunir uns 10, 12 mil. Não é o que eles pediram, mas é o que temos. Terceira opção, a gente pega o que pode e fuge. Abandona tudo e desaparece." Joaquim foi o primeiro a falar. "Fugir não vai resolver nada. Esses caras têm contatos por toda a região. Eles vão encontrar a gente." Dona Marinalva concordou, balançando a cabeça. "E ir para a polícia é perigoso demais. Eles disseram que se a gente contasse para alguém..." Não terminou a frase, mas todos sabiam como ela terminaria. Seu Manuel suspirou profundamente. "Então só sobra a segunda opção. Eu vou começar amanhã cedo a tentar levantar o dinheiro. Mas vocês precisam entender. Mesmo que eu consiga, mesmo que eles aceitem o que temos, isso não vai acabar. Gente assim não esquece. Eles sempre voltam querendo mais." Olhou para Daniela quando disse isso, e ela percebeu que aquelas palavras eram mais uma sentença do que uma observação. O domingo foi dedicado a tentativas desesperadas de conseguir dinheiro. Seu Manuel foi ao banco, tentou negociar um empréstimo usando a oficina como garantia, mas era fim de semana e os gerentes não estavam disponíveis. Foi na casa de amigos, de clientes antigos, pedindo dinheiro emprestado com desculpas vagas sobre uma emergência médica na família. Conseguiu R$2.000 de um, 500 de outro, 1.000 de um terceiro. Joaquim foi junto com ele, testemunhando a humilhação do pai ter que mendigar dinheiro, explicar situação difícil sem poder contar a verdade completa. No final do dia, tinham arrecadado R$5.800, longe dos 20 mil necessários. Naquela noite, Joaquim entrou no quarto de Daniela sem bater. Ela estava deitada, virada para a parede, e quando ele chamou seu nome e ela não respondeu, ele sabia que não estava dormindo, apenas fingindo. "Dani, a gente precisa conversar." Ela se virou devagar, os olhos inchados de tanto chorar. Joaquim sentou-se no chão ao lado da cama, encostou as costas na parede e falou olhando para o teto: "Eu te avisei. Lembra? Eu disse que aquele cara ia trazer problema, mas você não quis escutar." Daniela não disse nada porque não havia nada a dizer, nenhuma desculpa válida, nenhuma justificativa que fizesse sentido agora que estavam ali. "O pai não vai conseguir o dinheiro", continuou Joaquim. "Mesmo se hipotecar a oficina, mesmo se conseguir empréstimos, não vai chegar nem perto. E quando terça-feira chegar e aqueles caras perceberem isso", deixou a frase no ar, pesada, ameaçadora. "Eu já sabia que você era burra, Dani, mas eu não imaginava que fosse tão egoísta. Você não pensou em ninguém além de você mesma e daquele vagabundo. Não pensou na mãe, no Pedrinho, em mim, no pai que trabalha que nem condenado desde que eu me lembro. Só pensou no seu namoradinho bandido." A voz dele estava começando a subir de volume e ele se forçou a baixá-la de novo. Não queria acordar Pedrinho, que finalmente tinha conseguido dormir. "Eu sei", Daniela sussurrou finalmente. "Eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que vocês nunca vão me perdoar. E eu não espero que perdoem. Mas eu não sabia que ia ser assim. Eu juro que não sabia." Joaquim bufou. "Não sabia? Você namorou um traficante, Daniela. Um cara que trabalha pro Zé do Pó, um dos caras mais perigosos da região. O que você achava que ia acontecer? Que vocês iam viver felizes para sempre num conto de fadas?" Se levantou para ir embora, mas na porta parou e disse sem olhar para trás: "Se alguém dessa família morrer por causa disso, o sangue vai estar nas suas mãos. Espero que valha a pena." Na segunda-feira, seu Manuel foi novamente ao banco assim que abriu. Conseguiu finalmente falar com o gerente sobre o empréstimo, usando a oficina como garantia. O processo levaria dias, talvez semanas, para ser aprovado. Ele não tinha dias nem semanas, tinha até amanhã à noite. Voltou para casa derrotado, com apenas mais
1.500 que tinha conseguido emprestado de um primo em outra cidade. No total, tinham 7.300 reais. Era um terço do que precisavam. Não vai ser suficiente, disse para a esposa naquela noite, os dois deitados na cama no escuro, sem conseguir dormir. Eu não sei o que fazer, Marinalva. Pela primeira vez na vida, eu não sei o que fazer. Dona Marinalva segurou a mão dele debaixo do lençol fino e disse: a gente oferece o que tem. Explica a situação. Pede mais tempo. São seres humanos, vão entender. Mas ambos sabiam que não eram seres humanos normais. Eram homens que ganhavam a vida com violência, que não operavam com compaixão ou empatia. Seu Manuel pensou em pegar a espingarda velha que guardava no alto do guarda-roupa, aquela que usava décadas atrás para caçar, e tentar se defender quando eles viessem. Mas eram 3, talvez mais, provavelmente armados com pistolas automáticas, enquanto ele tinha uma espingarda enferrujada de 2 tiros. Seria suicídio e deixaria a família ainda mais vulnerável. Não havia saída, não havia nenhuma boa escolha. Terça-feira amanheceu cinza, nublado, incomum para aquela época do ano. O ar estava pesado, úmido, como se fosse chover, mas a chuva não vinha, apenas a ameaça dela pairando no céu baixo. Ninguém comeu no café da manhã. Seu Manuel não foi trabalhar, ficou em casa esperando, os 7.300 reais guardados num envelope pardo dentro da gaveta da cômoda. Dona Marinalva costurava mecanicamente, a agulha subindo e descendo, sem realmente prestar atenção no que fazia. Joaquim limpava e relimpava as ferramentas na oficina, batendo com elas com mais força do que necessário. Um martelo contra uma chave inglesa, fazendo barulhos metálicos que ecoavam pelo galpão vazio. Daniela permanecia trancada no quarto. Não tinha saído desde domingo à noite, não tinha comido nada, apenas bebido água quando a mãe insistia, trazendo um copo até ela. Às 7 da noite, quando começava a se escurecer, bateram na porta. Todos souberam imediatamente quem era, sem precisar olhar. Seu Manuel respirou fundo, sussurrou uma prece rápida e foi atender. Eram os mesmos dois, o da arma e o gordo. Entraram sem ser convidados, sem nem esperar que a porta fosse totalmente aberta, e o da arma foi direto ao ponto. E aí, conseguiu o dinheiro? Seu Manuel engoliu em seco e disse: consegui 7.300. É tudo que tenho. Vendi tudo que pude vender, peguei emprestado de todo mundo que conheço. Não tem mais de onde tirar. O homem pegou o envelope que seu Manuel oferecia, abriu, contou as notas rapidamente com dedos experientes. 7.000. Precisava de 20. Jogou o envelope em cima da mesinha de centro com desprezo. Isso nem paga os juros da dívida. Seu Manuel sentiu o desespero apertar sua garganta. Por favor, me dá mais tempo. Mais uma semana, 2. Eu consigo o resto. O homem olhou para ele como se estivesse olhando para um inseto particularmente irritante. Mais tempo? Você acha que isso é financeira, que tem prazo de carência, parcelamento em 12 vezes sem juros? Andou pela sala pequena, pegando objetos aleatórios, um porta-retratos com foto da família, uma estatueta barata de Nossa Senhora, examinando cada coisa antes de colocar de volta no lugar. O problema é que você não está entendendo a situação. A dívida é de 20.000, você trouxe 7, faltam 13, e por cada dia de atraso, os juros sobem. Amanhã já não vai ser mais 13, vai ser 15, depois de amanhã 18. Entende como funciona? Seu Manuel sentiu as pernas fraquejarem, precisou se apoiar no encosto do sofá. Eu não tenho como pagar isso, simplesmente não tenho. O homem parou de andar, virou-se para ele e disse com uma calma assustadora: então a gente aceita outras formas de pagamento. O jeito que disse aquilo, o tom, a expressão no rosto, fez um arrepio gelado percorrer a espinha de seu Manuel. Que outras formas? O homem olhou ao redor para Dona Marinalva, que estava na porta da cozinha com as mãos tremendo, para Joaquim, que tinha saído da oficina ao ouvir as vozes e estava parado no corredor com os punhos cerrados, para Pedrinho, que espiava assustado pela fresta da porta do quarto. Sua filha, a Daniela. As palavras caíram como bombas no silêncio da sala. Ela trabalha pra gente por 6 meses, fazendo entregas, passando recados, o que precisar. Isso quita metade da dívida. O resto você paga como conseguir, um pouco por mês. Seu Manuel sentiu a bile subir pela garganta. Minha filha não vai trabalhar para traficante. Isso nem pensar. O homem deu de ombros. Então tem a terceira opção. A gente leva algo valioso. A oficina, por exemplo. Passa para nosso nome, você continua trabalhando lá, mas agora o lucro vem pra gente, até quitar a dívida toda. Era tudo que seu Manuel tinha construído em 20 anos. Sua vida inteira estava naquela oficina. Perder aquilo era perder sua identidade, seu propósito, tudo o que o definia como homem, como provedor. Mas antes que pudesse responder, Daniela saiu do quarto. Estava pálida, magra, com olheiras fundas, mas havia uma determinação nova em seus olhos. Eu vou, ela disse. Todos se viraram para olhá-la. Eu vou trabalhar para vocês. Faço o que precisarem, mas deixam minha família em paz depois disso. Quitam a dívida e nunca mais voltam aqui. Não, seu Manuel gritou. Você não vai colocar o pé nessa vida. Prefiro perder a oficina, perder tudo, mas
você não vai virar bandida por minha causa. Daniela olhou para o pai e pela primeira vez em dias houve algo além de vergonha e culpa em seu rosto. Havia uma espécie de coragem desesperada, uma aceitação do destino que ela mesma havia criado. Eu já sou bandida, pai, desde que trouxe ele para dentro de casa. A diferença é que agora eu vou assumir as consequências sozinha. Não vou deixar que o senhor pague por algo que eu fiz. O homem da arma sorriu, satisfeito com o desenvolvimento. Viu? A menina é esperta, entende como funciona. Olhou para Daniela com uma expressão que era quase aprovação. 6 meses de trabalho. Você faz as entregas que mandarmos fazer, passa os recados que mandarmos passar, guarda o que mandarmos guardar. Não questiona, não atrasa, não erra. No final de 6 meses, se você cumprir tudo direitinho, a dívida está quitada e sua família fica em paz. Mas se você falhar, se tentar fugir, se for para a polícia, aí a coisa fica feia para todo mundo aqui. Fechado? Daniela assentiu antes que qualquer outro pudesse protestar. Fechado. Seu Manuel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Dona Marinalva soltou um gemido baixo de desespero. Levou as mãos ao rosto. Joaquim murmurou uma palavrada. Socou a parede com força suficiente para fazer a mão sangrar, mas sem nem parecer sentir a dor. E Pedrinho, escondido no quarto, começou a chorar baixinho, sabendo de alguma forma instintiva que algo terrível e irrevogável acabara de acontecer, que sua irmã estava partindo para um lugar escuro, de onde talvez nunca voltasse completamente. O homem da arma pegou um papel amassado do bolso, rabiscou um endereço com uma caneta quase sem tinta. Amanhã, 8 da manhã, você vai nesse endereço. Vai ter um cara te esperando, ele vai explicar seu primeiro trabalho. Não se atrase. Entregou o papel para Daniela, que o pegou com dedos trêmulos. Então, os 2 homens saíram, levando o envelope com os R$7.300, deixando a família Santos destroçada na sala da casa, que agora parecia menor, mais escura, como se a presença daqueles homens tivesse sugado toda a luz, todo o ar, toda a esperança. Quando a porta se fechou, seu Manuel desabou no sofá, escondeu o rosto nas mãos grandes manchadas de graxa. Dona Marinalva se aproximou de Daniela, olhou para ela por um longo momento e então, pela primeira vez desde que tudo começou, abraçou a filha. Daniela se deixou cair nos braços da mãe e chorou. Chorou como não chorava desde criança, soluços profundos que sacudiam todo o corpo. Eu sinto muito, mãe, dizia entre os soluços. Eu sinto tanto, tanto. E Dona Marinalva apenas acariciava os cabelos dela, repetindo baixinho como um mantra. Eu sei, minha filha, eu sei. Naquela noite, pela última vez, a família jantou junta. Dona Marinalva preparou a comida favorita de Daniela, frango ensopado com pirão, como se fosse uma última ceia antes de uma execução. Comeram em silêncio pesado, cada um perdido em seus próprios pensamentos, em seus próprios medos. Depois do jantar, seu Manuel chamou Daniela para o quintal, longe dos outros. Ficaram ali parados, lado a lado, olhando para o céu noturno, onde algumas estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que finalmente se dispersavam. Quando você era pequena, começou seu Manuel com a voz rouca, você sempre dizia que queria ser professora, queria ensinar as crianças a ler, a escrever, dizia que ia mudar o mundo através da educação. Daniela se lembrava, uma memória distante de uma menina inocente que ela não era mais. Eu ainda sonhava com isso há alguns meses atrás, antes de conhecer ele. Seu Manuel assentiu devagar. Sonhos morrem rápido quando a gente faz as escolhas erradas, mas sabe o que é pior? É que as escolhas erradas não matam só nossos sonhos, matam os sonhos de todo mundo ao redor também. Ele se virou para olhá-la de frente, e Daniela viu lágrimas nos olhos do pai pela primeira vez na vida. Eu queria te proteger disso tudo. Queria que você crescesse longe dessa violência, dessa miséria, que tivesse uma vida melhor do que eu e sua mãe tivemos. Trabalhei que nem um condenado por anos só para dar essa chance para vocês. E agora, a voz falhou. Ele precisou parar, engolir o nó na garganta. Agora minha filha vai trabalhar para bandido. Vai se envolver com tráfico, com gente perigosa. E eu não posso fazer nada para impedir, porque se eu fizer, eles vão voltar e vão fazer coisa pior. Daniela sentiu o peso da culpa esmagar seu peito de uma forma que era quase física, dor real, concreta. Pai, eu vou tentar ser cuidadosa. Vou fazer só o que mandarem, não vou me envolver mais do que preciso. E depois de 6 meses eu volto. A gente recomeça, esquece tudo isso. Mas mesmo enquanto dizia, sabia que era mentira. Ninguém entra nesse mundo por 6 meses e sai ileso. Ninguém trabalha para traficantes e depois volta para uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Ela estava entrando numa espiral descendente, e todos ali sabiam disso, mas precisavam fingir, precisavam manter a ilusão de que haveria um depois, um recomeço, uma redenção. Seu Manuel apenas balançou a cabeça e voltou para dentro, sem dizer mais nada, os ombros curvados sob um peso invisível mais esmagador. Daniela ficou mais alguns minutos sozinha no quintal, olhando para as estrelas, tentando memorizar aquela
aquela paz, aquele momento de quietude antes da tempestade que sabia que viria. Tentou rezar, mas as palavras não vinham, como se Deus tivesse se afastado dela, ou ela dele. Uma distância que crescia a cada decisão ruim, a cada mentira, a cada passo para dentro da escuridão. Na manhã seguinte, quarta-feira, Daniela acordou antes do sol nascer. Tomou banho frio no chuveiro que mais gotejava que jorrava água. Vestiu calça jeans e uma blusa simples. Prendeu o cabelo em rabo de cavalo. Quando saiu do quarto, encontrou a mãe já acordada na cozinha, preparando café. Dona Marinalva a olhou. Tentou sorrir, mas não conseguiu. Apenas serviu uma xícara de café forte e colocou na frente da filha, junto com uma fatia de bolo de fubá. Come alguma coisa, disse. Você precisa de força. Daniela não estava com fome, mas comeu para não desobedecer à mãe. Cada garfada descendo pela garganta com dificuldade, pesada como pedra. Quando estava na hora de sair, a família toda estava na sala para se despedir, como se ela estivesse indo para uma viagem longa, não apenas para o outro lado da cidade. Seu Manuel a abraçou rápido, forte demais, e sussurrou no ouvido dela: se você precisar, se as coisas ficarem perigosas demais, você corre, deixa tudo para trás e corre, entendeu? A gente dá um jeito, a gente sempre dá um jeito, mas você precisa voltar viva. Daniela assentiu contra o peito do pai, sentindo o cheiro familiar de cigarro de palha e óleo de motor que sempre impregnava suas roupas. Joaquim não a abraçou, apenas olhou para ela e acenou com a cabeça num gesto que poderia ser despedida ou simplesmente resignação. Pedrinho correu para ela chorando, abraçou sua cintura com força de quem está se despedindo de alguém que nunca mais vai ver, e Daniela teve que se segurar para não desmoronar ali mesmo. O endereço que lhe tinham dado era num bairro chamado Tomba, do outro lado da cidade, conhecido por ser território do Zé do Pó e sua organização. Daniela pegou 2 ônibus para chegar lá, atravessando Feira de Santana de ponta a ponta, vendo a cidade acordar aos poucos. Comerciantes abrindo suas lojas, trabalhadores indo para mais um dia de labor honesto, crianças uniformizadas indo para a escola. Tudo parecia normal, a vida seguindo seu curso natural, e ela se perguntava como o mundo podia continuar girando normalmente enquanto o dela estava despedaçando. O endereço era uma casa pequena no final de uma rua sem asfalto, pintada de azul claro, com grades nas janelas e um portão de ferro enferrujado. Daniela bateu e esperou, o coração martelando no peito. Um homem abriu, jovem, não devia ter mais de 25 anos, usando bermuda de surf e uma camiseta de time de futebol. Tinha um celular enorme preso num clipe no cós da bermuda, o tipo de aparelho que só pessoas com muito dinheiro podiam ter naquela época, e olhou para ela, avaliando de cima a baixo. Você é a Daniela? Ela confirmou com um aceno de cabeça, a garganta seca demais para falar. Entra. A casa por dentro era surpreendentemente normal. Sala simples, com sofá de 2 lugares e uma televisão ligada passando algum programa matinal. Cheiro de café fresco vindo da cozinha. Poderia ser a casa de qualquer família trabalhadora. Não parecia um ponto de drogas, uma base de operações criminosas. Mas então Daniela viu detalhes que mudavam tudo. Uma caixa de sapato aberta em cima da mesa de centro, cheia de dinheiro solto, notas de várias denominações jogadas sem cuidado. Um radiocomunicador no sofá, estalando ocasionalmente com vozes distorcidas falando em códigos. E encostada na parede, tentando parecer casual, mas impossível de ignorar, uma espingarda de cano cerrado. Senta, o homem disse, indicando o sofá. Daniela sentou na beirada, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Ele pegou uma sacola plástica preta de supermercado que estava no chão, jogou-a para ela. Sua primeira entrega. Você vai levar isso pro cabelo num bar chamado Esquina do Samba, no centro. Conhece? Daniela balançou a cabeça. Não conhecia. Ele suspirou impaciente, pegou um papel, rabiscou um mapa tosco. Segue isso aqui. Não é difícil. Você entrega a sacola pro cabelo, ele vai te dar um envelope. Você traz o envelope de volta aqui. Simples assim. Daniela olhou para a sacola em suas mãos. Era leve, não pesava quase nada. O que tem dentro? O homem riu. Você não pergunta essas coisas. Regra número 1. Você não sabe o que tá carregando, você não quer saber o que tá carregando. Quanto menos souber, melhor para você, se alguma coisa der errado. Daniela sentiu o medo se transformar em terror puro. Alguma coisa dar errado? Que tipo de coisa? Mas não perguntou, apenas levantou segurando a sacola e o mapa tosco, caminhando em direção à porta com pernas que pareciam de borracha. Ah, e Daniela, o homem a chamou quando ela já estava saindo. Se você pensar em abrir essa sacola, ou em não voltar com o envelope, ou em fazer qualquer outra coisa esperta, lembra que a gente sabe onde tua família mora, onde teu irmãozinho estuda, onde teu pai trabalha. Entendeu? Não era necessário dizer mais nada. A mensagem estava clara como cristal. Daniela assentiu e saiu, a sacola plástica balançando levemente enquanto caminhava de volta para o ponto de ônibus. Durante o trajeto até o centro, Daniela não conseguia parar de pensar no que estava carregando. Drogas, obviamente. Cocaína
cocaína, maconha, crack. Quanto? Seria suficiente para ir presa por tráfico se a polícia parasse o ônibus para uma revista aleatória? Olhou ao redor para os outros passageiros. Uma senhora idosa carregando sacolas de feira, um adolescente com fone de ouvido barulhento, um homem de terno surrado lendo jornal. Gente normal, indo para lugares normais, fazendo coisas normais. E ela ali, sentada entre eles, carregando drogas ilegais, transformada de uma hora para outra em criminosa. O bar Esquina do Samba era exatamente o que o nome sugeria. Um boteco de esquina com mesinhas de plástico na calçada e música alta saindo de caixas de som velhas. Mesmo sendo apenas 9 da manhã, já tinha alguns homens bebendo cerveja, conversando alto, jogando dominó. Daniela entrou tentando parecer confiante, como se pertencesse àquele lugar, mas sabia que estava falhando miseravelmente. Um dos homens na mesa mais próxima à porta a olhou de cima a baixo e assobiou. "E aí, gatinha, tá perdida?" Ela ignorou. Foi até o balcão onde um homem gordo lavava copos engordurados numa pia manchada. "Eu tô procurando o cabelo", disse baixinho. O homem a olhou com desconfiança. Depois gritou para os fundos: "Cabelo! Tem alguém aqui?" Um minuto depois apareceu um homem magrelo, alto, com cabelos longos amarrados num rabo de cavalo. Daí o apelido. Ele olhou para Daniela, depois para a sacola em suas mãos e fez um gesto com a cabeça para que o seguisse. Foram para um banheiro minúsculo nos fundos do bar, que cheirava forte a urina e água sanitária, e Cabelo trancou a porta atrás deles. "Primeira entrega?" ele perguntou enquanto pegava a sacola, abria, verificava o conteúdo rápido. Daniela assentiu. Ele tirou um envelope grosso do bolso de trás da calça jeans, entregou para ela. "Tá contado. 5.400. Não precisa conferir, mas se o Flavinho duvidar, fala que o Cabelo conferiu 2 vezes." Guardou a sacola plástica dentro de uma mochila velha que estava pendurada num prego na parede e destrancou a porta. "Seja bem-vinda ao negócio, garota. Aviso logo, sai dessa enquanto pode, porque quanto mais fundo você entra, mais difícil fica de voltar." Daniela saiu daquele banheiro imundo, segurando um envelope com R$5.400 em dinheiro sujo, produto da venda de drogas que destruíam famílias, que causavam mortes, que alimentavam um ciclo de violência sem fim. Sentiu vontade de jogar aquilo fora, de rasgar o envelope e espalhar as notas pela rua, gritar que não queria fazer parte daquilo, mas pensou em Pedrinho, em sua mãe costurando na sala, em seu pai trabalhando na oficina, e guardou o envelope dentro da bolsa que carregava. Voltou para o ponto de ônibus e fez o caminho de volta para a Casa Azul, no Tomba, onde Flavinho esperava. Assim, começaram os 6 meses de pesadelo de Daniela. No início, as tarefas eram simples: entregar sacolas, buscar envelopes, passar recados de um ponto para outro. Ela era apenas uma mensageira, uma peça pequena e insignificante numa máquina enorme e bem oleada de distribuição de drogas que funcionava por toda a cidade. Mas aos poucos, conforme mostrava que era confiável, que não roubava, que não atrasava, que não falava demais, começaram a dar tarefas mais complexas, mais perigosas. Em casa, a família tentava manter uma aparência de normalidade, mas tudo havia mudado irrevogavelmente. Daniela voltava tarde da noite, às vezes não voltava, mandando apenas um recado com alguém de que estava tudo bem, que não se preocupassem. Quando estava em casa, ficava trancada no quarto, não conversava, mal comia. Seu Manuel tinha envelhecido 10 anos em algumas semanas, os cabelos ficando grisalhos rapidamente, as mãos tremendo mais do que antes. Dona Marinalva chorava escondida no banheiro, rezando sem parar, implorando a Deus que protegesse sua filha, que trouxesse ela de volta inteira, física e espiritualmente. Joaquim estava constantemente zangado, explodindo com qualquer coisa, arranjando brigas por motivos insignificantes, como se toda a raiva que sentia em relação à situação precisasse sair de alguma forma. E Pedrinho, que antes era uma criança alegre e barulhenta, vivia correndo pela rua jogando bola, agora ficava quieto no quarto. Não queria mais jogar, não queria mais falar, apenas olhava pela janela como se esperasse algo ruim acontecer a qualquer momento. No 3º mês, Daniela foi promovida. Não era mais apenas mensageira, agora era responsável por guardar parte do estoque de drogas em sua própria casa. Flavinho apareceu numa noite com 3 caixas de papelão lacradas. Disse que era temporário, só por alguns dias até acharem outro lugar. Mas os dias viraram semanas. Daniela guardou as caixas no fundo do guarda-roupa, escondidas debaixo de roupas velhas, e toda noite antes de dormir, olhava para aquele armário sabendo que se a polícia fizesse uma batida, se algum vizinho desconfiasse e denunciasse, toda a família iria presa. A casa, que antes era um santuário, um lugar seguro, tinha se transformado em depósito de drogas, em território criminoso. Joaquim descobriu por acidente numa tarde em que procurava uma ferramenta que pensava ter guardado no quarto de Daniela e acabou abrindo o guarda-roupa dela. Quando viu as caixas, quando abriu uma delas e viu os pacotes de cocaína, os sacos de maconha, ficou pálido
pálido como um fantasma. Quando Daniela chegou em casa naquela noite, ele estava esperando ela na sala. As caixas abertas em cima da mesa de centro, os pais sentados no sofá com expressões devastadas. "Você trouxe essa merda pra dentro de casa?" Joaquim gritou assim que ela entrou. "Você tá guardando droga onde o Pedrinho dorme? Onde os nossos pais dormem?" Daniela tentou explicar. Disse que não tinha escolha, que se recusasse, eles fariam algo pior, mas Joaquim não queria ouvir. Ele pegou uma das caixas, foi até a porta como se fosse jogá-la na rua, mas seu Manuel gritou para ele parar. "Se você jogar isso fora, se você se livrar disso sem devolver para eles, vão matar ela, vão matar todos nós." A verdade, nuas palavras, fez Joaquim parar. A caixa ainda nas mãos, tremendo de raiva e impotência, colocou a caixa de volta devagar e saiu de casa batendo a porta com tanta força que a madeira rachá. Ele não voltou naquela noite, nem na seguinte. Quando finalmente apareceu 3 dias depois, tinha uma expressão no rosto que seu Manuel reconheceu imediatamente. Era a expressão de alguém que tinha feito algo irreversível. Joaquim tinha ido até Zé do Pó pessoalmente, sem avisar ninguém, e tentou negociar. Ele entraria no lugar de Daniela, faria o que precisasse ser feito, mas a irmã sairia daquela vida. Zé do Pó achou a proposta interessante, até admirável, mas disse que não funcionava assim. Daniela já estava dentro, já conhecia pessoas, lugares, operações. Não dava para simplesmente substituí-la, mas ficou de olho em Joaquim. Disse que sempre tinha espaço para homens corajosos na organização. Foi assim que a família Santos perdeu 2 filhos para o tráfico em vez de 1. Os meses seguintes foram uma descida acelerada ao inferno. Daniela e Joaquim trabalhavam em turnos diferentes, evitavam se ver, evitavam falar sobre o que faziam. A casa virou apenas um lugar para dormir quando dormiam. Seu Manuel tentou continuar trabalhando na oficina, mas seus dedos tremiam tanto que não conseguia mais segurar as ferramentas direito. Começou a beber, coisa que nunca tinha feito antes. Garrafas de cachaça baratas que escondida no galpão. Dona Marinalva parou de costurar, parou de cozinhar, passava os dias deitada na cama fitando o teto, murmurando orações sem fim que pareciam não chegar a lugar nenhum. Pedrinho foi morar com a avó em outro bairro, longe daquela casa contaminada. No 5º mês, Daniela presenciou um assassinato. Estava fazendo uma entrega quando uma operação rival tentou roubar o carregamento. Os tiros aconteceram tão rápido que ela nem teve tempo de correr. Viu um homem levar 3 balas no peito, cair no chão se debatendo, os olhos vidrados procurando ajuda que não viria. Viu o sangue escorrer para a sarjeta, misturar com a água suja da chuva que começava a cair. Naquela noite, ela não voltou para casa. Ficou vagando pelas ruas até o amanhecer em choque. O sangue do homem morto manchando seus tênis brancos, que agora estavam vermelhos. Joaquim também mudou. O rapaz sério, mas gentil, tinha desaparecido, substituído por alguém endurecido, violento, que resolvia problemas com os punhos primeiro e perguntava depois. Ganhou cicatrizes, tatuagens, o olhar frio de quem já viu e fez coisas que não têm volta. Numa discussão em casa, quase bateu no próprio pai quando seu Manuel implorou para ele sair daquela vida enquanto ainda tinha tempo. "Que tempo?" Joaquim riu amargo. "Eu já tô marcado. Se eu sair, me matam. Se fico, um dia me matam também. Não tem diferença." O fim chegou numa terça-feira de agosto, dia de Santa Clara, santo de devoção de Dona Marinalva. Tinha sido uma operação grande planejada há semanas. Um carregamento vindo de Salvador que seria distribuído pela região toda. Daniela e Joaquim estavam escalados para fazer parte da equipe de recebimento. Dona Marinalva implorou para eles não irem. Disse que tinha tido um pressentimento ruim, que tinha sonhado com sangue e morte. Mas eles foram mesmo assim porque não tinham escolha. Porque você não diz não quando recebe uma ordem. Porque já estavam fundos demais para recuar. A polícia estava esperando. Alguém tinha dedurado, um informante dentro da organização. E quando o caminhão chegou ao ponto de encontro, foi recebido por 20 policiais fortemente armados. Houve tiroteio. Daniela se jogou atrás de um carro estacionado. Ouviu as balas assobiando ao seu redor, ricocheteando no metal, espatifando vidros. Viu Joaquim correndo, tentando fugir, e então viu ele cair. Gritou o nome do irmão, mas o som se perdeu no caos de tiros e gritos. Conseguiu escapar no meio da confusão, correndo cega por becos e ruas, os pulmões queimando, as pernas tremendo. Quando finalmente parou, encostada numa parede de um beco fedorento 3 quarteirões dali, percebeu que estava chorando. Tentou ligar para a casa de um telefone público, mas ninguém atendia. Voltou caminhando como um zumbi. Demorou 2 horas para fazer um percurso que de carro levaria 15 minutos. Quando chegou na rua onde morava, viu a movimentação. Carros de polícia, ambulância, vizinhos aglomerados na calçada. Seu Manuel tinha infartado ao receber a notícia de que Joaquim estava morto. Dona Marinalva estava em catatonia, sentada no chão da sala segurando o rosário, balançando para frente e para trás, incapaz de falar. E Daniela ficou ali parada no meio da rua, vendo os paramédicos retirarem o corpo do pai coberto
coberto por um lençol branco, vendo os vizinhos olharem para ela com uma mistura de pena e julgamento, sabendo que todos ali conheciam a história, sabiam que ela era a culpada de tudo. Não chegou a completar os 6 meses. Uma semana depois, Daniela simplesmente desapareceu. Alguns dizem que fugiu para São Paulo, outros que está morta em algum lugar que ninguém achou. Dona Marinalva foi internada numa instituição psiquiátrica, perdida em um mundo interior de onde talvez nunca volte. Pedrinho ficou com a avó e não fala mais sobre a família. Finge que não tem irmãos, que não teve pais, que nasceu órfão. A casa da Rua Azul desbotada foi vendida para pagar as dívidas. A oficina fechou. Os vizinhos que antes cumprimentavam os santos com sorrisos genuínos agora usam a história como exemplo, como lenda urbana contada em tom de advertência. Você se lembra daquela família? Aquela que a menina trouxe o namorado traficante para casa? Pois é, olha no que deu. Renan, o rapaz de olhos verdes que começou tudo, foi encontrado morto 2 semanas depois da invasão da casa dos Santos. Corpo irreconhecível, torturado, jogado num terreno baldio como lixo. Ninguém foi ao enterro. Ninguém chorou. E Daniela, onde quer que esteja, carrega para sempre o peso de uma decisão tomada numa tarde ensolarada de março, quando achava que o amor podia salvar qualquer um, quando ainda não sabia que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham e que alguns convidados trazem consigo não apenas problemas temporários, mas a destruição completa e irreversível de tudo que você ama. Foram necessários apenas 3 meses desde o dia em que ela abriu aquele portão azul desbotado até o dia em que enterrou o pai e perdeu o irmão. 3 meses para transformar uma família honesta, trabalhadora, religiosa, em destroços espalhados que nunca mais poderiam ser remontados. 3 meses para provar que às vezes o inferno não é um lugar para onde vamos depois da morte, mas algo que criamos aqui mesmo, com nossas próprias mãos, com nossas escolhas impensadas, com nossa arrogância juvenil de achar que sabemos mais que aqueles que vieram antes, que sofreram mais, que aprenderam na pele como o mundo realmente funciona. Se você ficou até o final dessa história real, deixe seu comentário contando o que achou. E lembre-se, toda escolha tem consequências, mas algumas têm consequências que duram para sempre e destroem não apenas quem escolhe, mas todos ao redor. Inscreva-se no canal para mais histórias que precisam ser contadas, histórias que servem de alerta, que mostram que a realidade é sempre mais cruel e mais definitiva que qualquer ficção.